Abençoa, Pai, aqueles que devolveram, Pai, e aqueles, Pai, que não devolveram, Pai, que estão desempregados, Pai, que Tu venha, assim, socorrer, Pai, cada irmão nas suas necessidades, meu Deus. Eu sei, Pai, que Tu é um Pai zeloso, meu Deus. A Tua palavra diz que nós, sendo maus, sabemos dar o melhor aos nossos filhos. Imagine Tu, Senhor, que é todo poderoso, Pai. Tu nos dá maravilha, Senhor. Por isso nós temos sentido nas nossas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, agora entrego o pastor, Pai, que vai trazer a palavra, Senhor, aos nossos corações, Pai. Seja com Teu servo, meu Deus. Eu sei que Tu já deste a ele, Senhor, a palavra que vai ser trazida esta noite para Teus filhos, meu Deus. Que destitui o homem, Pai, vem do alto tudo aquilo que Tu tens para a Tua igreja, meu Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, a graça e a paz a todos, amém? Que Deus esteja abençoando a todos os irmãos. Poder sentar, quem pode. Nós temos hoje os visitantes aqui conosco. Temos os irmãos do irmão Otávio, a irmã, eu esqueci o nome, Manoele, o nome do Fernando, e o jovenzinho? Fernando também, né? Fernando Otávio, sim. Eu vi que ele é botafoguense e gostei, viu? Não envolvi ali. Não, tem não, pode continuar. Nós também temos visitando aqui a gente. Deixa eu ver, essa fileira aqui. A irmã, como é o nome da irmã? Maiane, o nome da mocinha. Lívia, né? Temos a irmãzinha Shaila. Temos a irmã Silmara. Marlene. Júlia. Temos mais alguém. A Ingrid, que nós já falamos da agora, e o Marcelo e a Isis, né? Deixa eu ver se tem mais alguém. Eloá. Tá bom. Fale. Aquela minha amiga. Sim, muito bem. Sua amiga está aqui, presente nesta noite. Vamos dizer para os nossos visitantes, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus e voltem sempre. Aqui não tem nem parede, vocês estão sempre convidados. As portas estão abertas para cada um de vocês estarem conosco nesta noite, amém? Os demais que eu não falei é porque já são da igreja, né? A irmã Maria José, que esteve com a gente, já botamos até o nome dela no grupo da igreja. Quem não conhece, irmã Maria José, pode ficar em pé aí para o pessoal conhecer. Nossa irmã da nossa igreja já está aqui conosco, já está até no grupo da igreja. Está faltando o irmão Paulo. Foi ganho nas lives, né? Diga para ele, o pastor está de olho, está aguardando, é a esposa da irmã Keila, tá? O irmão Paulo, que é a esposa da irmã Keila, ele trabalha, né? Tem plantão, não pôde vir. Mas todos se sintam à vontade, se sintam bem. Essa igreja é uma igreja muito amorosa, uma igreja muito especial, e é por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui, né? Por causa do amor de Cristo, tá bom? Eu queria convidar os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, amém? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, tá bom? Nós vamos meditar esta passagem da palavra de Deus que se encontra aqui em Romanos, Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, para quem não, do verso 8 ao verso 14, amém? 8 ao 14. Então vamos ler a palavra de Deus que se encontra ali. Diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpre a lei. Com efeito, não
adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do amor de Jesus Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Amém? Pai Santo e maravilhoso Deus, somos gratos pela Tua presença neste lugar. Te pedimos desde já que o Senhor venha falar aos nossos corações, nos ensinar a fazer a Tua vontade. Que nem eu, nem meus irmãos possamos sair daqui como entramos, mas possamos ser renovados pela Tua santa e bendita palavra. Assim nós oramos e te pedimos, em nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Essa passagem ela é muito bonita. A gente, como servo de Deus, a gente fica muitas vezes pensando assim. Nós vivemos um tempo em que a gente fica cheio de conflitos. O que nós devemos aos outros, né? Todo dia nós somos cobrados. Eu, como pai, sou cobrado. Como professor, sou cobrado. Né? Como pastor, sou cobrado. Você não é diferente. Onde você estiver, você vai pensar e você vai começar a refletir que você também é cobrado por alguma coisa. Como esposo, como esposa, como pai, como filho. As cobranças, elas são coisas que elas são inerentes à vida humana. Mas quando eu ouço esta palavra de Paulo, ele é como se Paulo estivesse falando ao nosso interior algo assim. Nem todas as dívidas que as pessoas fazem para a gente, nós devemos dar crédito. Entendeu? Então, Paulo, quando ele começa essa passagem, no verso 8, ele já destaca apenas uma coisa que nós, como servo de Deus, devemos dever a alguém. Uns aos outros, como igreja do Senhor. E não só como igreja do Senhor, porque muitas vezes a gente pensa assim, que só na igreja é que a gente tem que amar uns aos outros, né? Mas essa competência, ela é uma competência que é para a vida daqueles que um dia definiram e disseram: eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu amado irmão, nesta noite, eu queria que você percebesse que a maior dívida que nós temos de fato para com qualquer pessoa é o amor. E no amor, a gente pode, irmão Massal, exceder, certo? As pessoas vão cobrar da gente, mas no amor, aquilo que a gente deixa de fazer em relação ao amor. Amar, Coríntios 13, acho até impressionante que Coríntios 13 ele traz a compreensão do amor de uma maneira grandiosa. Quem tiver a curiosidade de dar uma lida no capítulo todo, você vai ver que a definição é o mesmo Paulo que vai estar falando. Ele vai dizer que quem ama sofre, né? Quem ama perdoa, quem ama cuida, mais ou menos assim. Ele vai nessa linha da compreensão de que o amor não é somente palavras, né? Muitas vezes a pessoa chega para as pessoas e diz: eu te amo, mas elas não são capazes de demonstrar o amor efetivamente com atitude.
E aqui Paulo está falando de um amor que se reflete não somente com palavras, mas ele se concretiza com atitude. É comum um filho dizer para a mãe, dizer assim: mãe, eu te amo. Mas as suas atitudes, ou mãe ou pai, as suas atitudes muitas vezes não condizem com aquilo que realmente fala. A boca fala uma coisa, mas o coração está cheio de outra coisa. Então, esse cuidado, nós como servos de Deus devemos compreender a mensagem de Paulo nesse texto. Então, o que Paulo está dizendo? Aí ele vai dizer assim, ó: a ninguém devais, ou coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Tá certo? Porque ele vai até definir que porque quem ama aos outros cumpre a lei. Você já fez uma busca na Bíblia para ver quantas vezes essa palavra uns aos outros tem? Você já tentou ver quantas vezes eu vou até tirar aqui a máscara para ver se sai um pouquinho menos abafado. Mas você já tentou ver quantas vezes essa expressão uns aos outros existe no Novo Testamento? Uns aos outros no Novo Testamento é uma expressão que ela não é simplesmente uma expressão que não tem tanta importância. Eu acho assim que quando a Bíblia ela repete uma palavra ou uma expressão várias vezes, é porque essa expressão ela tem que ter um valor contínuo. E é na igreja que a gente aprende essa coisa de uns aos outros. Tá? Até interessante que eu vou trazer aqui uma coisa prática. Tem coisas que a gente não gosta pra gente, mas quando é o outro, a gente se agrada, acha legal, sorri e vibra. E muitas vezes lá dentro do coração vibra. A gente não está lá dentro para saber, mas Deus sabe e conhece. Eu me lembro de uma coisa que aconteceu, uma igreja que eu pastoreei aqui perto do Maiobão. E essa coisa nunca saiu da minha memória, assim. Quando eu falo dessa coisa, fica assim na minha memória. Vi um senhor que era bêbado. E ele veio andando e ele lá caiu. E uma irmã que estava dentro da nossa igreja, essa irmã sorriu tanto da queda desse homem, mas sorriu tanto, dava gargalhadas, que eu fiquei olhando assim. E eu me decepcionei, mas assim, pela atitude dela. Mas foi uma coisa assim tão... você imagina, a pessoa tá bêbada. A gente não tem que ficar sorrindo ou se alegrando pelo sofrimento que o outro tem. A gente deve estar preocupado com a sua conversão. E foi dentro da igreja. Eu não tive nenhuma outra atitude ou reação de chegar e dizer qualquer coisa assim, porque a gente fica muitas vezes assim... Hoje em dia as pessoas são tão melindrosas que elas fazem as coisas. Se você chegar lá e diz: minha irmã, essa sua atitude... Imagina, logo no meu primeiro ano de pastorado, eu dizer isso. Hoje eu digo, se eu olhar, eu digo: minha irmã, não faça isso. Eu sei que o irmão vai ficar chateado, porque as pessoas são melindrosas, elas não gostam. E interessante, Deus foi tão bom que no domingo seguinte aconteceu uma coisa com essa irmã e toda a igreja sorriu. E ela saiu chateada de dentro da igreja, porque a igreja toda tinha sorrido. Foi tão engraçado, né? E ela saiu de dentro da igreja chateada, porque todo mundo ficou sorrindo, né? E, na verdade, assim... E a coisa dela não foi nem tão grave assim, mas ela ficou chateada. E aí, a gente muitas vezes fica assim, tem um dizer que é popular, com pimenta nos olhos dos outros, é o quê? Refresco. No nosso, nós sabemos que arde, né? É interessante. Quando alguém faz a mesma coisa que nós fazemos com elas, pra gente, né, uma ofensa que a gente faz com alguém, muitas vezes a gente acha que foi uma coisa sanável. E a pessoa tem o dever de nos perdoar. E tem o dever de considerar aquilo que nós fizemos. Mas quando alguém faz uma mesma coisa com a gente fica chateado. E não foi diferente com essa irmã. Isso que aconteceu, ela passou quase 1 mês e meio fora da igreja por causa desse negócio. E se sentiu muito ofendida, porque todo mundo tinha sorrido dela lá.
E aí é interessante a gente poder compreender. Mas o que a palavra de Deus está nos remetendo, que é o importante, é que nós não podemos ter uma outra dívida para com quem está, tanto dentro da igreja como para quem está fora da igreja, a não ser o quê? O amor. E o amor um com os outros. E amados, quando nós falamos mais uma vez em amor, nós estamos falando de algo responsável. Nós estamos falando de algo tremendo. Não é sentimento, mas é atitude de respeito, é atitude de cooperação, é atitude de integração, de se colocar no lugar do outro, é compreender, né? Dá outro exemplo, tem vezes que as pessoas dizem, eu amo demais, né? Eu já vi casamento, é interessante casamento, isso aqui acontece muito em casamento. Eu já vi esposos, você olha muitas vezes assim, um esposo, ele não é muito carinhoso com sua esposa, não é muito de dizer palavras bonitas na frente de todo mundo, mas eu já vi muitos esposos que chegam e fazem aquele verdadeiro, né, para a esposa, poema e não sei o que mais, mas de repente lá no fundo está traindo a sua esposa. E muitas vezes o esposo, que talvez não seja tão carinhoso, mas ele é talvez incapaz de trair a sua esposa, tá? Então ele vai viver uma vida. Esse aqui é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquele que de fato ele se coloca no lugar do outro. É aquele que realmente compreende. Ele faz, ele pratica. O amor é uma entrega. E o exemplo do amor de Deus não foi diferente. Como é que Deus amou cada um de nós? Ele entregou quem? Ele entregou quem? O seu próprio filho. Por quem? Por cada um de nós que estamos aqui. Então o amor é algo significativo, algo impactante, algo impressionante. E aí ele vai externar com o efeito: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, né, semelhante a esse, que ele quer dizer, tudo nesta palavra se resume aqui: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, você pode perceber, que Paulo ele cita uma lista de atitudes que nós não podemos estar o quê? Praticando. Ele cita um conjunto de atitudes que, como homens e mulheres de Deus, nós não podemos fazer. E as pessoas, é interessante, eu conheço pessoas que não são nem homens, nem mulheres de Deus, mas que praticam isso daqui. Entendeu o que eu estou dizendo? Você fica abismado. Como pode ter alguém que não conhece Deus, não entregou a sua vida, mas não pratica isso aqui? Falta o que para ele? Se converter. Falta o que para ela? Entregar a sua vida nas mãos de quem? Do Senhor Jesus. Falta essa pessoa saber que existe um Deus soberano que está o tempo todo chamando: vem, eu quero transformar a tua vida, eu quero cuidar do teu espírito, do teu emocional. Gente, você não sabe quanto o diabo tem destruído pessoas lá dentro do seu emocional, lá dentro do seu espírito, lá dentro da sua intimidade. Quantas pessoas não têm tentado tirar a sua vida? Sabe por quê? Porque elas não compreendem o amor de Deus. Elas não reconhecem a essência de Deus para a sua vida, né? Então é interessante que a gente perceba que essas pessoas, elas não conhecem o amor de Deus. Então, se não conhecem, elas na verdade vão praticar tudo aquilo que não é condizente com a palavra de Deus. E nós que estamos na igreja, pastor, somos perfeitos, né? Então nós não viremos praticar essas coisas. Não é bem assim. Nós somos ainda pessoas que carregamos uma natureza pecaminosa conosco. E é por isso que Paulo está orientando a igreja de Cristo aqui. É por isso que nós, como servos de Deus, precisamos o tempo todo estar meditando na palavra de Deus, dia após dia, para a gente poder compreender e crescer e ter maturidade, para que a gente possa ir passando as fases da nossa vida e aprimorando,
Entendeu? Nós não somos perfeitos. E é por isso que Paulo está dizendo: ame um ao outro. O que você tem que dever ao seu irmão é o amor, é a compaixão, é a misericórdia, é a alegria com a vitória do outro, é o prazer de perceber que o outro ele é importante, né? É o sentimento, não o sentimento, esse sentimento que a gente abstrai, mas é o sentimento de que Cristo ele habita em nossa vida e que nos faz uma pessoa diferente. Entendeu? É o sentimento de que nós precisamos reconhecer em Cristo todas as dádivas dele para a vida daqueles que são servos de Deus. Certo? Ele diz assim: o amor não faz mal ao próximo. O amor só faz bem. Certo? O amor só faz bem. A gente vai entendendo. Eu me lembro assim, uma coisa impressionante, que a gente, quando é menino, a gente não entende muitas coisas assim, mas quando a gente amadurece, a gente passa a compreender algumas coisas assim na vida da gente, que a gente fica sendo depois abismado por que aquilo, né, aconteceu. Eu me lembro de uma coisa, acho da idade de 2 anos mais velho do que o Márcio, que está aqui. Eu fazia primeiro ano CI, lá no colégio MEG, e era um bom aluno. E tinha um menino que era um colega, também ele era um bom aluno. E 2 bons alunos tendem ao quê? A não se dar um com o outro. Porque ele era bom aluno, eu também era bom aluno, querendo ser melhor do que o outro, e a gente, tendência é, nós somos o quê? Provavelmente inimigos, né? Coisas assim que a gente aprende no dia a dia, lá fora, a gente aprende isso. E um belo dia, tinha um rapaz um dos colegas bagunceiro, e eu estava de costas assim no quadro, escrevendo, e quando espantei, uma pedra de giz, não era professor, era aluno, uma pedra de giz passou violentamente e bateu assim no quadro. Quando eu viro para frente, assim, para a turma, quem estava sorrindo? Aquele que era o meu rival. Eu peguei a pedra de giz. Olha, a sabedoria humana é uma coisa impressionante, né? Eu peguei a pedra de um cabo muito maior do que eu. Eu peguei a pedra de giz e larguei-lhe a pedra de giz com uma força violenta. Eslarguei nele. E ele estava sorrindo, ele parou de sorrir. Todo mundo ficou sorrindo, ele fechou a cara, né? Mas também não me partiu para me bater ou qualquer coisa assim. Mas a atitude dele mexeu comigo. Entendeu? Porque eu joguei a pedra de giz, a primeira pessoa que eu imaginei é esse infeliz que está jogando a pedra de giz em mim. Pela rivalidade que a gente tinha. Rivalidade por coisa besta. E eu larguei e a pedra de giz bateu assim nele, bateu, a outra bateu só no coisa. Aí depois que acalmou, chegou um daqueles colegas que não gosta de confusão, né, que já tinha, né? Aí chegou e disse: rapaz, quem jogou a pedra de giz em ti foi o Sandro, não foi o Silvio. Eita. Eu tive que correr atrás do prejuízo. Me tornei, com o Silvio, nós nos tornamos, foi a melhor coisa, quando nos tornamos grandes amigos. Para você entender as coisas como é que elas são. Eu tive que correr atrás do prejuízo, o péssimo julgamento, a dedução errada e equivocada que eu fiz. Então nós estamos sujeitos a fazer isso. Quem ama de fato não vai fazer mal a ninguém. Quem ama vai fazer o bem. Certo? É tão interessante que para você ver assim, quando eu completei 18 anos, eu saí da casa de meus pais e fui morar sozinho. E quando eu cheguei, procurei o local, uma casa para morar, 19 anos, eu não encontrei, porque estava tudo mais caro do que minhas condições de pagar. E eu te pergunto, quem foi que me deu abrigo em sua casa para morar lá com ele? Hein? O pai dele era de Pinheiro, tem uma loja, tem um hotel lá em Pinheiro chamado Super Babu, o pai dele era dono dessa loja, e eu morava na casa dele. Só para você perceber como são as coisas. O amor é totalmente diferente. Nós fazemos julgamentos equivocados das pessoas. Nós fazemos juízos errados das pessoas.
E o que está falando aqui a palavra de Deus é que o amor de fato nos faz bem. Então a gente começa a aprender a essência do amor. É interessante que você perceba que nem todas as pessoas que você acha que quer o seu mal, ou que deseja o seu mal, de fato querem o seu mal. Nem todas as pessoas que você olha assim e diz, essa pessoa está querendo o meu mal. Nem sempre. A gente tem que ter muito cuidado com as opiniões, as coisas que as pessoas dizem das outras pessoas, né? Muitas vezes alguém diz alguma coisa para você de alguém que você fica com ódio mortal daquela pessoa, né? E você muitas vezes nem sabe que aquela pessoa não quer nem nada de mal seu, mas porque um outro te envenenou, porque um outro jogou todo um veneno mortífero para cima de você, e você bebeu e se lambuzou daquele veneno e acabou acabando com sua própria essência, com a sua própria vida, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Lembre de alguém que você olhou pela primeira vez. Sou típico disso. Primeira vez, você olhou para a pessoa e disse, não fui com a cara dele. Não fui com a cara dela. A irmã Isa já está sorrindo porque eu já sei. Não fui com a cara dele. Não fui com a cara dessa pessoa. Primeira vez que olhou. E hoje talvez são grandes amigos, né? Amigos que têm amizades de estar dentro da casa do outro. Por quê? Porque nós fazemos julgamentos errados, equivocados. O amor não produz mal. O amor não quer mal de ninguém. Quando alguém te diz que te ama, a primeira coisa que você tem que sentir dessa pessoa é que ela de fato não quer o seu mal. Que ela de fato ela quer o seu bem. Amém? O que ele vai dizer que é interessante você ainda perceber? No verso 11... E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A caminhada cristã é interessante. Tem um texto, eu me esqueci agora, mas porque veio agora na memória. Diz assim, desperta tu que dormes, né? Já viram, né? Essa passagem aqui é muito parecida para as pessoas despertarem do sono. Muitas vezes as pessoas estão adormecidas, estão dormindo, perdendo as oportunidades, perdendo as chances, perdendo a comunhão, né? Perdendo aquilo que Deus deu para você, essencial. Então ele está dizendo, vocês estão com a salvação bem à beira da sua porta, bem próximo de você, aproxime-se dela e aproveite o quê? A oportunidade. A noite já fez o quê? A noite é passada. Entendeu? Agora é dia. Então a pessoa ainda está dormindo. Sabe o que o texto está dizendo? A pessoa está de dia, o cara ainda está dormindo ainda. Já está claro, já amanheceu. Acorda, desperta do sono, levanta-te, né? Olha para frente que tem coisas boas aí para você, né? Tem coisas que tá aí chegando, a salvação está bem aí, as oportunidades estão bem aí, próximas de você. E você está fazendo o quê? Nós estamos fazendo o quê? Dormindo, né? Esquecendo das oportunidades, não aproveitando as oportunidades, sabe? Quando eu olho um processo desse que nós estamos vivendo agora, nesse processo de pandemia, eu olho oportunidades. Meus olhos não olharam outra coisa, mas olharam oportunidades. E é interessante você poder observar isso, oportunidades. Eu vi hoje uma reportagem num programa Pequena Empresa e Grandes Negócios. Um senhor que vendia pamonha, aquele coisa, deu até um nomezinho de milho e tal. E sabe, nesse processo de pandemia, ele passou a lucrar, foi mais ainda. Entendeu? Porque os clientes dele estavam na rua, então o olhar dele foi diferente.
Ele olhou e disse: os apartamentos estão todos cheios dos meus clientes, agora estão tudo em casa. Ele passa lá na porta dos prédios, o pessoal descia, tudo com máscara, tudo com todos os equipamentos para comprar, e a produção dele aumentou. Desperta tu que dormes. Talvez tenha oportunidades excelentes para você. Peça para Deus despertar e te dar a visão que venha do alto para você enxergar as oportunidades e as chances que Deus tem para você. Então são coisas que muitas vezes nós temos e que nós não percebemos que Deus tem dado para a gente essas oportunidades, né? Deus tem dado essas oportunidades. Talvez você ficou lá na sua casa esse tempo todinho, perdeu a oportunidade de fazer o culto doméstico, de estar orando junto com sua esposa, com seu esposo, perdeu a oportunidade de estar estudando a palavra de Deus, talvez perdeu a oportunidade de estar orando. Tem gente que nesse processo todinho se afastou dos caminhos do Senhor. Agora que eu não estou indo mais para a igreja, o que a pessoa fez? Em vez de se aproximar de Deus, a pessoa fez se distanciar do Senhor, né? E os resultados, tem tido muita gente que tem saído, enquanto tem pessoas que têm tido sede para beber da fonte, para beber da palavra de Deus. Tem pessoas que têm tido sede, saudades, né? Eu me lembro, vou dar uns exemplos assim, eu vi algumas pessoas que choraram porque não estava tendo culto nas suas igrejas, com saudade do seu povo, com saudade dos seus irmãos. Você chorou? Com saudade da sua igreja, do seu povo, né? A irmã Silmara, eu achei interessante, o primeiro dia que a gente fez o culto, ela estava vindo desde o primeiro dia, e ela disse: eu vim aqui outras vezes para ver se tinha culto e tal. Eu disse: rapaz, olha como é que são as coisas, né? Os vizinhos aqui na frente, a gente chamou muita atenção no dia. Ficou o culto todinho aqui na porta. Aqui, eu digo, ele estava com saudade da igreja aqui na sua porta, que está na sua porta, na frente da sua casa. A igreja tem, gente, eu tenho uma compreensão assim: se você não sentir falta dessa igreja, é porque ela não tem valor nenhum para você. Entendeu o que eu estou dizendo? Se uma igreja estiver numa comunidade e ela sair daquela comunidade, o povo passar e voltar e não sentir falta dela, é porque aquela igreja não tinha nenhum valor. Entendeu? E igreja, para mim, não é a casa, não são as paredes, mas a igreja são as pessoas que nela se reúnem. Você é a igreja do Senhor. E olhe a sua importância nesse contexto de aprendizado. Amém? Andemos, amados, honestamente como de dia, não com glutonarias, nem com bebedeiras, nem com desonestidades, nem dissoluções, nem em contendas e inveja. Entendeu? Eu poderia aqui definir cada uma dessas coisas para você, mas em outras palavras, o que essa palavra está dizendo?